Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. E então, muitas Boa noite, dúvidas? professor. Muitas dúvidas? Boa noite, professor. Boa noite. Muitas dúvidas aí? Sim ou não? Ih, parece que não. Acho que a aula vai terminar cedo hoje, né? Então, vamos lá, vamos se preparar aqui. Então, vejamos aqui, do capítulo 5, o capítulo agora sai mais, de funções. Vocês têm alguma questão específica aí? Se enrolaram? Sim ou não? Professor, o Jorge no chat pediu para fazer a A40. A40. Então, a A40, vamos lá. Olha, para tirar dúvida, viu? Prova já é amanhã. Amanhã já será tarde demais para tirar dúvida. Então, questão A40, página 35A, né? Então, vamos procurar 35A aqui. Ixi, mas eu voltei demais aqui. 35, letra 35A40. Ah, sim. Então, vamos lá. Ele falou que mandou o chat porque tá sem áudio. Tá, tudo bem. Eu vou ficar de olho no chat aqui. Ele ficou na dúvida na letra D. Aliás, B, ele falou, né? Na letra B. A letra B, ela é uma questão verdadeira. Ele é um item verdadeiro. A pergunta é o porquê que é verdadeiro? É isso? Isso, professor. Então, sabe aquela ideia de contrapositiva? É mais ou menos o que está valendo aqui, ó. Deixa eu explicar melhor, né? Vamos lá, ó. Tá aí a 40, né? 40. Pronto. Deixa ela aqui. Então, ó, vamos provar aqui que se um conjunto está contido no outro, né? Se A está contido em B, então é verdade que o complementar do B está contido no complementar de A, certo? Em primeiro lugar, o que é que significa A estar contido em B? Significa dizer que para qualquer que seja o x, x pertence a A. Se x pertence a A, então x pertence a B. Sim ou não? Sim, sim. Então, observe que na definição de inclusão entre conjuntos, você tem aqui o condicional, certo? Lembrem que esse condicional, ele é equivalente, deixa eu colocar o símbolo assim, ó, ele é equivalente ao quê? Ele é equivalente à negação de x pertencer a B na negação de x pertencer a A, beleza? O que é negar que x pertence a B? Significa dizer que x não pertence a B, né? E o outro vai ser x não pertence a A. Tranquilo? Até aí tá assim. Então, veja só. Então, essa expressão que está aqui dentro, eu posso trocar essa expressão pelo quê? Eu posso dizer, então, que qualquer que seja o x, x não pertence a B. Se x não pertence a B, então x não pertence a A. Sim ou não? Eu posso dizer que essas duas expressões são equivalentes? São logicamente equivalentes? Posso, né? Porque, Sim. como eu acabei de explicar, né? Esse condicional aqui, ele é logicamente equivalente a esse, ó, que é o que eu botei aqui.
Tá certo? Só que aí observe o seguinte, ó. O que isso aqui está nos dizendo? O que significa x não pertencer a b? X não pertencer a b vai significar dizer que x pertence ao complementar, né? Do b? Sim ou não? Sim, professor. Então, essa expressão aqui, ela ainda é equivalente a qualquer que seja o x. Se x pertence ao complementar de b, então x pertence ao complementar de a, né? Aqui x pertence ao complementar de a porque x não pertence a, né? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então veja que essa expressão toda aqui, que é a definição disso aqui, ó, é logicamente a essa outra expressão aqui e bate com a definição do que é isso aqui, ó. Concorda? Concorda ou não? O que é que significa o complementar de B estar contido no complementar de A? Significa exatamente o que está aqui, ó. Para qualquer que seja o x, se x pertence ao complementar de B, então x pertence ao complementar de A. Tranquilo? E o que nós temos é que essa expressão aqui, como ela é logicamente equivalente a essa, então essas duas coisas aqui, na verdade, ó, são equivalentes, inclusive. Que é mais do que esse lado implicar nesse, né? Inclusive, eu posso trocar essa implicação aqui pela equivalência que continua sendo verdade. Sim ou não? Né? Então, isso aqui, ó, isso aqui é verdadeiro. Beleza, Jorge? Você que pediu essa questão. Bom, deve estar beleza, né? Ele está sem áudio. E escrever no chat é meio... beleza, eu vou botar aí. E escrever no chat é meio chato, né? Se você tiver de celular. Então, próxima questão. Bora lá, porque hoje é dia de tirar dúvida, viu? Não fiquem pensando que eu vou pegar aqui, vamos fazer a questão tal. Depois vamos fazer a questão tal. Não, isso aqui é para tirar dúvida. Indiquem as questões aí que você deve ter tentado, não conseguiu, e aí eu posso dar uma luz. Certo? Eu tenho uma, professor. Só vou Diz olhar aqui aí. na lista. Tá, beleza. Professor, Alguém? o senhor pode fazer a 7? A7. Isso deve ser do capítulo deve ser lá do É do capítulo 1, capítulo né? 1. É. A7, página 14, né? Página 14. Ah, esse aqui, né? É isso? É isso, Gabi? É isso sim. Qual é o item? Deixa eu olhar aqui. Olha aí. O A e o B, por favor. Letra A e letra B. Não, só a B. Ah, só essa aqui. Sim, por primeiro sim. Ah, tá. Então a ideia nessa questão aqui é a gente usar, cadê? Transformar sentenças abertas em proposições verdadeiras usando quantificadores, né? Nessa letra B, ó, você concorda que se você fizer A igual a zero, essa igualdade aqui é verdadeira? Sim ou não, Gabi? Calma, professor, que eu sou lenta. Calma. Se A é igual a zero. Se A for igual a zero, a igualdade Sim, sim, verifica? sim, sim. Então, Sim. se você usar o quantificador existencial, isso daqui seria uma proposição verdadeira?
Sim, né? Porque para A igual a zero, essa igualdade, de fato, é verdadeira. Beleza? Aí você podia pensar, então, tranquilo, né? Bota o quantificador universal aí que já está certo. Infelizmente eu vou ter que concordar com o fato de que, usando esse quantificador, realmente você transformou essa sentença aberta em uma proposição verdadeira. Mas, nessa sentença aberta aí, se eu usar o quantificador universal, ela também é verdadeira. Por quê? Porque se você fizer essa conta aqui, ó, A mais 1 vezes A menos 1, eu vou fazer A vezes A, depois vezes A menos 1, ter A ao quadrado menos A, 1 vezes A dá A, e 1 vezes menos 1 dá menos 1. Aí A cancela com A, o que é que eu tenho? A ao quadrado menos 1, certo? Então, observe que a igualdade entre essa expressão aqui e essa ocorre independente do valor de A, concorda? Para qualquer A, Concordo. para qualquer A, isso é verdadeiro? É, Então, se eu trocar o existencial aqui pelo universal, ela é uma proposição verdadeira? sim. Sim, mas se você tivesse colocado o existencial, também estaria certo, né? Para o que a questão pede, também estaria certo, sim ou não? É porque no livro ele estava só com o existencial. E é. Mas Se para eu não li o, errado, é sim. mas para o quantificador universal, todos aí devem estar concordando que ele é verdadeiro, né? Quer dizer, eu espero que estejam, né, concordando. Porque a conta está aqui, né? A vezes A é A ao quadrado, A vezes menos 1 é menos A, 1 vezes A está aqui e 1 vezes menos 1 também está aqui. Não é? E A cancela com menos A e o resultado é isso daqui. E isso daqui é uma conta que você pode fazer para qualquer que seja o A, né? Desde que A seja um número, né? O senhor Pelo poderia menos, né? fazer a G da 7 também? A G G da da 7. 7. A G da 7 é o seguinte. A G da 7. Deixa eu mostrar. Deixa eu deixar ela em evidência aqui. A G da 7, o que vocês têm que ter em mente é uma coisa que vocês vão ter que, pelo menos por enquanto, memorizar. A raiz quadrada do quadrado de x é sempre igual a módulo de x, certo? E não igual a x. Tranquilo? Sim. Então veja que essa igualdade aqui, ela não vai ser verdadeira para qualquer x. Porque, por exemplo, ó, se x for igual a menos 1, então do lado de cá você vai ter menos 1 e do lado de cá você vai ter 1. E 1 é diferente de menos 1. Ah, Pelo... entendi. Tá certo? Agora eu entendi. Então para essa sentença aberta aí, o quantificador universal não torna essa sentença aberta uma proposição verdadeira. Ela não é verdadeira para qualquer x. Mas existe x que torna essa igualdade verdadeira? Sim, qualquer número positivo, Foi incluindo esse, e o zero também, né? foi esse o meu erro. Eu tinha colocado qualquer X, porque eu estava Mas para elevado a qualquer 2 ali. x, Só que eu não lembrava que isso. ia ser positivo. Mas qualquer x não. Para x negativo, a igualdade é falsa. Tá bom, obrigada, professor. Pronto. Me diz outra agora aí. Vamos lá. Tem que ser Professor. tem que ser dessa lista ou pode ser de outra? Não, de qualquer uma. Qualquer uma, certo? Uma Isso é aula de questão de dúvida. funções. A última da lista, eu acho que é a A última, TA59. a última da TA, lista de funções. TA79, isso? é, Vamos fazer essa TA79. Deixa eu mostrar ela inteira aqui, porque essa daí eu vou fazer usando o mouse mesmo. Não preciso do tablet aqui, não. Então vamos lá. Ó. A questão aí tem 3 funções, certo? E ele disse que m é a imagem da função f, n é a imagem da função g e p é a imagem da função h. Beleza? Esse é o sim. significado do respectivamente aqui, né? O primeiro que aparece aqui se refere ao primeiro que aparece aqui e assim por diante, certo? Respectivamente significa isso.
Então, vamos lá. Ó. O que é que ele definiu mais ainda? Ó? Esses conjuntos aqui, M', N' e P', o que é que eles são? Eles são os complementares dos conjuntos M, N e P, porque ele definiu isso na questão. Ó. Um conjunto com a linhazinha aqui em cima ó, significa o complementar de x, tá certo? Então, vamos determinar isso daqui. Ó. Em primeiro lugar, quem é o conjunto M, ou seja, quem é a imagem da função f? A imagem da função f vai ser esses dois caras aqui, o 1 e o 2 e o 4, né? Sim ou não? Sim. Quem é a imagem da função g? É o 1, 2, 3 e 4. E a imagem da função h vai ser o 1 e o 3. Beleza? Agora eu vou pegar uma outra cor aqui e vamos fazer quem são os complementares. Porque eu vou precisar calcular isso, né? Quem é o complementar da imagem de f? 3. O 3, beleza? No G, o complementar é vazio, né? Exato. Quem é o complementar da imagem de H? Vai ser o 2 e o 4. Quando eu faço a união a união dos complementares das imagens, o conjunto que eu vou obter é o conjunto formado por todos esses carinhas que eu destaquei na cor azul. Quem são? O 2, o 3 e o 4. Ou seja, a alternativa correta aqui é a letra B. Eu pensava que tinha que incluir o vazio. Não, mas o vazio não tem elementos. Se eu fizer a união de um conjunto qualquer com um conjunto vazio, vai dar o outro conjunto, né? Certo? Então, resposta correta, letra B de beleza. Digam outra aí. Se o senhor puder fazer a TA 246 das funções compostas. TA 246. Vamos lá, que essa é boa. Essa eu vou fazer aqui no tablet mesmo. Bora lá. Ó. A questão deu aí uma função que sai do 1, 2, 3 e chega no 1, 2, 3. Certo? Beleza? E o que é que ele está dizendo? Ó? Ele está dizendo que a equação f de x igual a x tem solução em qual conjunto? Qual é o conjunto de solução da equação f de x igual a x? Conjunto com os elementos 1 e 2. Exatamente. Então, f de x é igual a x se somente se x for o 1 ou o 2. Eu pergunto a vocês, quem é f de 3? Você consegue dizer quem é f de 3? Não tem solução. Mas tem uma coisa que você pode dizer a respeito do f de 3. Que pode dar 1 ou 2. Exatamente, que ele não é o 3, né? De fato. Porque se f de 3 fosse igual a 3, ele teria que estar nesse conjunto aqui, certo? Então, isso significa dizer que f de 3 é igual a 1 ou f de 3 é igual a 2. Tá certo? E aí vamos calcular o seguinte, ó, na letra A dessa questão, ele está colocando ó, f composta com f aplicado em x igual a x. Tá certo? Então vejamos, ó, o que é f composta com f aplicado em x? É igual a f de x, certo? Vamos calcular o que é isso daqui e vamos ver se realmente o valor vai dar sempre o valor de x. Então, ó, se eu faço f de 1, o resultado vai ser o quê? Vai ser igual a f de 1, né? Porque f de 1 é 1. E de quebra, isso daqui igual a 1. Então, f de 1 é igual a 1. Sim ou não? Sim. Mas vamos continuar aqui. E o 2? F de 2 vai ser igual a f
de 2, porque f de 2 é igual a 2. E f de 2 é 2. Então, note que f de 2 também deu 2. Beleza? O problema agora está onde? No 3, né? Porque a gente vai ter dois casos. F de 3 vai ser igual ao quê? Pode ser igual a f de 1 ou f de 2, concordam? Não é? Porque o f de 3 ou ele é 1 ou ele é 2. Tranquilo? E aí, ó, f de Tranquilo. 3 igual a 1 ou igual a 2. Então, ó, se for igual a 1, f de 1 vai dar 1. Se for igual a 2, f de 2 é igual a 2. Então, note que para o 3, f de 3 não deu 3. Então, pelo menos essa afirmação aqui, ó, Não é, né? f de x igual a x, ela não é verdadeira para x igual a 3. Então, a letra A é falsa. Beleza? Letra A é falsa. Mas as Sobrou outras, só ó. Mas vamos lá. Se eu olhar para isso daqui, ó, aqui eu estou vendo o quê? Que f de 1 é igual a f de 1. Sim ou não? Eu vou até apagar esse 1 e esse 2 aqui, ó, para a gente ver isso. F de 1 é igual a 1, f de f2 é igual a f de 2, e f de 3? F de f3 Ou é igual a F1 ou F2. vai ser igual a f1 no caso em que f de 3 é igual a 1, sim ou não? Então, isso daqui vai nos dizer que... Isso aqui está nos dizendo, então, que f de 3 é igual a f de 3, caso f de 3 seja igual a 1. Beleza? Mas se f de 3 for igual a 2, então 2 também é igual a f de 3. Então, veja aqui, em qualquer dos dois casos, f de 3 é igual a f de 3 também. Então, veja que essa equação da letra B, ela é verdadeira para todo x, concorda? Sim. Então, a letra B é verdadeira. A letra C, a gente já viu que é falsa, né? F de 3 necessariamente tem que ser igual a 1 ou 2, então não é 3. F de 3, F de F3, a gente já calculou que dá... Cadê? F de F3. Ele poderia dar 1? Poderia. Mas também poderia dar 2, concordam? Então, as Sim, letras sim. D e E, elas são falsas por quê? Ó, deixa eu mostrar elas aqui. Por que a letra D e a letra E é falsa? Porque não necessariamente é verdadeiro. E lembre-se, em matemática, uma coisa só é verdadeira se ela for verdadeira sem dúvida alguma. Certo? Como a gente não sabe quem é a função, e eu não sei se f de... F de 3 realmente é igual a f de 1 e, portanto, o resultado é 1, então eu não posso dizer que com certeza a letra D é verdadeira, né? Porque poderia ser a letra E também, né? Ou seja, a única alternativa aí que não deixa margem para dúvida é a letra B. Tranquilo? Então ela é a alternativa correta. Beleza? tranquilo. Próxima questão aí. Ah, Professor, acima dessa. Espera aí, Jonathan, diz aí que você já tinha tentado falar antes. Lara, daqui a Não, pouco você me diz. acho que Clara foi que a que eu vou pedir é a que Clara pediu também. Clara pediu a de cima, a que tá acima dessa, não foi, Clara? Clara ou Lara? É, alguém. Essa acima É dessa, a 242. 242. Essa aqui, né? Deixa eu mostrar ela inteira. Essa, né? Então, primeiro vamos ver essa questão aqui por partes. Deixa eu anotar umas coisas aqui
Deixa eu colocar nesse formato aqui. Então, vamos anotar aqui, ó. Vamos fazer um diagrama para essas duas funções que vai ajudar. Então, ó, eu tenho uma função f, uma função f, ó, uma função m e uma função n, certo? Vixe, não sei por que ficou assim. Vamos lá, aqui eu tenho a função n e uma função m. O que que a função n está fazendo? Ela está pegando aí a função n, ela está pegando o 0 levando no 0, um nono levando no 0, o 5 levando no 2 e o 6 levando no 1/4, certo? Então, os elementos que pertencem ao domínio da função n são, vamos colocar na ordem crescente aqui, é o 0, um nono, o 5 e o 6, beleza? Sim ou não? E quais são as imagens? As imagens são o 0, 1/4 e o 2. E aí, como que ela está fazendo a associação? Ela está levando 0 no 0, um nono ela também está levando no 0, e o 5 ela está levando no 2, e o 6 está levando no 1/4. Beleza? Concordam com esse diagrama aqui? Para a função n? Sim. Agora vamos fazer da função m. Quem são os caras que pertencem ao domínio da função m? A gente vai ter o 0, vai ter o 2, o 3. Aliás, entre o 0 e o 2 ainda tem um 3/4 aqui, né? Eu quero colocar os números na ordem crescente, certo? 0, 3/4, 2, 3 e 12. Não são esses os caras que pertencem ao domínio da função m? Então, aqui, ó, o 3, o 3/4, o 2, o 12 e o 0. Agora, quem são as imagens? As imagens são o 0, a gente tem aí um nono, tem o 5 e só, né? Beleza? Como é que está associando aí? O 0 está sendo levado no 0, o 3/4 também está sendo levado no 0, o 2 está sendo levado no 1 nono, beleza? E 3 está sendo levado no 5 e o 12 no 5 também. Pronto, agora a gente já tem os diagramas, certo? De posse dos diagramas, agora a gente vai passar para essas afirmações aqui. Estão todos vendo aí as afirmações, né? Sim ou não? Sim, sim. Eu Então tô vendo, vamos tô lá. vendo. Então vamos lá, ó. Afirmação número 1. Afirmação número 1. Não existe a função n composta com m. É a primeira afirmação. N composta com m não existe. Ela é verdadeira ou falsa? Aí vamos pensar, ó. Eu tenho que fazer a composição, né? Para fazer essa composição, para qualquer x que eu pegar, eu tenho que ter m de x como sendo um elemento no domínio da função n, né? Porque senão não existiria n de mx, concorda? Aí veja o seguinte, ó. Para qualquer x que eu pegar no domínio da função m, a imagem é um elemento no domínio da função n. Sim ou não? Sim. Aqui, eu vou destacar até na cor vermelho. Sim. Não é?
Então, você concorda que isso daqui vai existir para qualquer x que eu pegar nesse conjunto? Sim ou não? Sim. Então a Sim, composição aqui, então a composição existe, né? Isso. Aí é Se a falso. composição existe, então essa primeira afirmação aqui, ela é o quê? Ela é falsa, porque ela está dizendo que não existe, mas na verdade existe. Beleza? Segundo item aí. Segunda afirmação. Não existe a função m composta com n. Agora é o contrário, né? É m composta com n. Então, qual é a ideia? Se eu aplicar isso num x qualquer, eu tenho que ter m de n de x, uma coisa que faz sentido, né? E aí, por que que isso daqui não vai estar definido para qualquer x? Por causa disso aqui, ó. Eu vou marcar aqui de uma outra cor. Que é, por exemplo, se eu fizer x igual a 6 no domínio da n, né? N de 6 vai dar 1/4. E a função m não está definida para 1/4, né? M de 1/4 não existe. Porque 1/4 não está no domínio da m, concorda? Sim. Então, essa coisa aqui, ó, ela não está definida para todos os elementos do conjunto, desse conjunto aqui. Então, ela não é uma função. Não existe essa função. Tranquilo? Só que a afirmação é, não existe a função m composta com n. E, de fato, não existe. Então, essa afirmação é o quê? Né? Se a primeira é verdadeira, essa daqui é falsa, né? Pô, se a primeira é falsa, essa daqui é verdadeira, né? Porque é verdade que não existe a função m composta com n. Beleza? Bom, a afirmação 3 é mais imediata, né? Ela é falsa, Falso, com certeza. né? Porque o domínio dessas funções aí nem sequer é o conjunto dos números reais. Quem dirá ser uma abjeção, né? Entre de R em R. O item 4. É falso? É falsa. Eu diria O que é item- falsa porque se a segunda é verdadeira, se não tem M dentro de N, não faz sentido ter um dentro do outro. Mas, Eu olha a diria casca, mas olha a casca de banana, viu? Eita. A afirmação 4 é de que não existe essa composição aí. E, de fato, essa composição não existe. Então é Eita. verdadeira. O item 4 é verdadeiro. Por que essa composição aí não existe? Porque se existisse, a gente teria que ter essa igualdade aqui, né? Isso daqui tem que ser igual a isso daqui, concordam? Porque a composição de funções ela não é associativa, como a gente viu em aula. Sim, senhor. Só que isso daqui não existe, que é a afirmação 2, né? Que é verdadeira. Beleza? E essa daqui existe. E essa daqui existe. Então, do lado de cá, você tem uma composição de funções, realmente. E do lado de cá, não. Porque essa daqui não é uma função. Embora a função m seja uma função, essa daqui não é uma função. Então, essa composição aqui, ó, nem sequer faz sentido como função, né? Sim ou não? Sim. Então, de fato, não existe m composta com n composta com m, né? M com n com m. Realmente não existe. Então, a afirmação 4 é verdadeira. Porque a afirmação 4 é de que realmente é de que não existe, né? A afirmação 5. Todas as afirmações anteriores são falsas.
Falso. Falso. Falso, porque pelo menos uma delas é verdadeira. Beleza? Então vamos lá. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa, a quarta é verdadeira, a quinta é falsa. Então, vamos a isso daqui. Qual é a alternativa correta? Somente Todas as duas são corretas, a B? Todas as afirmações anteriores são corretas? Não. Somente duas afirmações são corretas, né? Professor, no gabarito tem dizendo que é a letra C. Que é uma só? É, eu tenho marcado B também. Vamos pensar então no gabarito aqui, né? Porque para mim não faz muito sentido que seja a letra C, porque a meu ver, olhando para essa afirmação 4 aqui, na minha opinião, realmente não existe essa composição aqui. Será que é aqui que eu falhei? Será que isso existe mesmo? Vixe. Vamos pensar novamente aqui, né? De repente pode ser aí pode ser essa casca de banana que eu que pisei agora, né? Vamos pensar, ó. M composta com N composta com M, se eu aplicar isso em um certo X, isso tem que estar bem definido para qualquer X que pertence ao domínio da função M, né? Que é a primeira que eu aplico. Sim. Então vejamos. M de N composta com M aplicado em X, isso aqui existe sempre, né? É verdade, né? Vai acabar existindo. Vai acabar existindo essa bexiga. Porque, de fato, ó, eu que me estabaquei agora na casca de banana. Para qualquer x pertencente ao domínio da função m, n desse cara está bem definido, né? Porque as imagens da m estão contidas no domínio da n, né? Certo? Certo. Além disso... Ah, bicho, verdade, ó. Além disso, ó, se a gente pegar agora as imagens da n... As imagens da n são quem? É o 0, o 1 quarto... Ou 1 quarto não tá não, né? As imagens da n vai ser o 0 e o 2, né? Porque o m de x só vai ser um desses caras aqui, né? E para esses caras aí, a imagem vai ser o 0 ou vai ser o 2, né? Ah, Que pertence ao domínio da M, novamente, né? Olha aí. Eu Rapaz, o fiquei negócio... pensando que um quarto estava dentro, né? Aí achei que realmente não existia. É Aí na verdade. pegadinha. Olha aí, pegadinha miserável, até eu caí nessa. Então, o item 4 aqui, ele também é falso, né? Ah, miserável. Então Mas, só tem professor, uma verdade. então esse Então, item 2 aí, ele é diferente, né? o quê? Não, mas o item 2 é outra história. O item 2 é o M composta com N. Mas, professor, Diga. aquilo que você explicou quando achou que era falso, quando achou que era verdadeiro, quer dizer, não pode fazer não? Tipo, tentar fazer primeiro M composto com N para depois fazer a composição com M de novo? Então, mas é que o negócio aqui é que a gente deveria ter olhado se isso daqui está bem definido para qualquer x pertencente ao domínio da função m. E de Ah, fato isso entendi, tá. E de fato entendi. isso tá. Que já é diferente daquele caso lá, né? Do m composta com n, né? Que é o quê? No 6, isso daqui não existe. Porque isso daria m de n de 6 e n de 6 é igual a 1 quarto. Aí eu teria m de 1 quarto. E 1 quarto não pertence ao domínio da função m. Concorda?
É por isso que o item 2 lá, ele realmente, m composta com n, não é uma função, né? Porque para ser função tem que estar definida para todos os valores do domínio, né? Daquilo que seria supostamente o domínio, né? Tá certo? Olha aí, até eu caí agora nessa. Bom, então a conclusão é que só tem uma alternativa correta, então é a letra C mesmo, né? Se fosse na prova, eu teria acertado pelo motivo errado, porque eu achava que só a primeira era verdadeira. Eu pensava que a última era verdadeira. Todas as anteriores são falsas. Ah, entendi. O senhor pode fazer a TA233? TA233. Esta aqui. Essa aí mesmo, né? Sim. TA233. Seja f uma função de R em R, tal que f de 2 é igual a 7, f de 9 é igual a 3, f de 0 é igual a 0, f de 5 é igual a 16 e f de 7 é igual a 4. Maria. Seja g uma outra função, tananã, que ela é dada por 2x mais 3. Então, chamando-se h a função composta g composta com f, tem-se. Essa daí, como é que você vai ter que fazer? Quem é g composta com f? Aí vamos calcular, né? Quem é essa função no 1? Ela vai ser g de f de 1, sim ou não? Sim. Só que a letra A, qual é o problema que está ocorrendo aí? Por que a letra A dessa questão não é a alternativa correta? Porque o H de 1 não está definido, né? Você não sabe quanto vale. Porque o H de 1 vai ser igual a G composta com F aplicado no 1, que vai ser G de F de 1. E quem é F de 1? Você não sabe. Porque a questão ele disse quem é o F de 2, o F do 9, o F do 0, o F do 5 e o F do 7, mas o F do 1 não. Então a letra A, descartada. Quem é H de 2? H de 2 vai ser igual a G de F de 2. Quem é F de 2? F de 2 é igual a 7. Beleza? Então isso vai dar G de 7. E quem é G de 7? A nossa função G ela é igual a 2x mais 3. Então isso vai dar 2 vezes 7 mais 3, que é igual a 14 mais 3, que é 17. Então, ó, H de 2 é igual a 17 e não 49, como está na letra C. Vamos à letra B. H de 9 é igual a 9. Vamos ver se é mesmo. H de 9 vai ser igual a G de F de 9, que vai ser igual a G do quê? F de 9 é igual a 3. E quem é G de 3? Vai ser 2 vezes 3 mais 3, 6 mais 3, realmente é 9. H de 9 é igual a 9. Então a letra B é a alternativa correta, né? Sim ou não? Eu acho que é. Sim. É ou não? A letra D, por que não é a alternativa Eu ia correta? perguntar justamente isso. Eu ia perguntar, a D pode estar correta? Não, porque a função h existe sempre. Porque veja só, quem é o domínio da função g? A imagem de F. Não, o domínio da g é o conjunto dos números reais, né? Ó aqui, ó. Ele falou isso aqui, ó. Tô vendo Seja aqui. g uma outra função de R em R. Então, o domínio da g é igual a R, certo? Certo. Para qualquer x que eu pegar, né, no domínio da f, f de x vai ser um número real, pelo que ele disse aí? Vai. Sim.
Vai, porque ele disse que a função f é de R em R. Então, se f de x vai ser o número real, então ela está no domínio da g. Então, vai existir g desse número real. Então, a função h existe. Sim ou não? Sim. E como o item D está dizendo que não existe a função h, então esse item é falso. E a letra E está dizendo, nada se pode afirmar, pois a lei de formação da f não é conhecida. Sendo que o Você- enunciado, né? Mas você, de fato, a lei de formação de f não é conhecida, certo? Mas você pode afirmar, sim, alguma coisa sobre a função h. Inclusive, afirmar uma coisa que é verdadeira. Qual é? H de 9 é igual a 9. Certo? Beleza? Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos lá, manda outra aí. Todos entenderam aí, né? Eu estou explicando rápido porque a gente tem que aproveitar o tempo aqui. Porque quando terminar essa aula aqui, eu vou elaborar a prova e aí já era. Professor, a última dessa lista, a TA 260. TA 260. Eu ia pedir essa também. Ita, danada. Vamos lá, a questão do ita, né? Se é do ita, deve ser difícil. É o que vocês pensam? Teoricamente, sim. Teoricamente. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui é o tipo de questão em que você tem que ter assistido aula, certo? Por quê, ó? O que é que ele está dizendo aqui? F é uma função de A em B, G é uma função de B em A, e elas satisfazem isso daqui, ó. F de G de X é igual a X para todo X pertencente... Tem alguém com o microfone ligado aqui que eu estou ouvindo minha própria voz, chega que eu estou me perdendo aqui. Ah, beleza. Desligou. Então, ó, f de g de x é igual a x para todo x. Não está escrito aqui, mas é o b, certo? Que né, tem que ser, né? Porque se eu vou fazer g de x primeiro, né, o x tem que estar no domínio da b, né? Beleza? A outra coisa é que g de f de x é igual a x para todo x pertencente a A. O que é que essas duas coisas estão nos dizendo a respeito das funções f e g? É que uma é inversa da outra, sim ou não? Eu acho que sim, mas eu só não conseguiria deduzir porque... Não, mas como é que a gente definiu a função inversa? O que é a inversa de uma função f? É quando... É uma outra função em que justamente isso daqui acontece, ó. Né? Digamos que a função g tem domínio B e a função f tem domínio A, certo? Porque, ó, Então é uma função projetora? a gente falou o quê? Ó, que f composta com g tem que dar identidade, né? Para g ser inversa de f. Tanto que a gente denotava a inversa de uma função por f a menos 1, né? Sim ou não? Sim, sim. Então, ó, as funções f e g aí, uma é inversa da outra. Então, se uma é inversa da outra, então a função f ela tem uma inversa. Se ela tem uma inversa, ela é bijetiva. Porque lembram que função só tem inversa se for objetiva? Se ela for bijetiva, ela é injetiva, concorda? Sim, senhor. Então isso já mata de cara a letra C. Por quê? Porque a letra C está dizendo, ó, existem x0 e x1 em A, tal que x0 e x1 são diferentes, mas as imagens são iguais. Isso está dizendo o quê? Que f não é injetiva, né? Lembram da negação de injetividade? Sim. Então a letra C é falsa por quê? Porque como a f tem uma inversa, ela é bijetiva. Se ela é bijetiva, ela é injetiva. Então a letra C é falsa. Porque toda vez que você pega elementos diferentes, as imagens são diferentes quando ela é injetiva, né? Tá certo? Então a letra C é falsa.
A letra B, verdadeira, né? Sim, senhor. Existe uma função inversa de f. Quem é a função inversa de f? A função G. Exatamente. A letra A, por que que é falsa? Por causa do seguinte, ó. Se f de y for igual a x0 para todo y pertencente a A, Ela só certo? teria uma imagem? Ela só teria uma imagem, beleza? Tranquilo? Só que, como o conjunto A tem infinitos números naturais, então existiriam infinitos números naturais com a mesma imagem. Ela O novamente que... ela não seria injetiva novamente, né? Exatamente. Então a letra A também é falsa. A letra D, por que que é falsa? Eu acho que é porque os elementos seriam iguais e não diferentes. Exatamente, ó, porque no enunciado da questão ele está dizendo que f de x é igual a quem? A x, né? Exato. Então, ó, se eu trocar o x por g de A, o resultado vai ser g de A, sim ou não? Porque g de A não é um elemento de A. Uhum. Então, na verdade, ó, essa igualdade aqui ocorre para qualquer A. Se ela é verdadeira para qualquer que seja o A, então não existe A de modo que isso daqui dá diferente. Então a letra D é falsa. E a letra E é falsa porque a B é verdadeira, né? Exato. Tranquilo? Compreendida aí a TA 260? Mandem mais questões aí. Deixa eu ver se no chat alguém mandou alguma coisa aqui. TA 68. João pediu a TA 68. TA 68 é de que capítulo? Deve ser do 4, né? Capítulo 4. Ah, tá aqui, tá aqui. Essa daqui eu até comentei na aula passada, né? Deixa eu mostrar ela inteira. Olha aí, ó. Essa daqui é a letra B. Certo? Que vamos pegar e fazer novamente, ó. Vou pegar aqui o conjunto A como sendo 1, 2. Eu vou anotar, daqui a pouco eu mudo a tela, certo? Pronto, ó, os conjuntos A e B são esses aqui, certo? Eu escrevi de um outro modo. Então, vamos lá, ó. Eu quero o A cartesiano B. Então, eu vou pegar o conjunto A e vou representar ele. Num eixo horizontal. E o conjunto B eu vou representar ele num eixo vertical, certo? Eu vou usar uma cor diferente aqui para o conjunto A. Quem é o conjunto A? O conjunto A vai ser o conjunto que tem o número 1, o número 3 meios e vai ter o intervalo aberto do 2 até o 3. Por que que eu estou dizendo intervalo aberto? Porque a outra parte aqui, ó, é o conjunto dos x, tais que x é maior do que 2 e menor do que 3. Certo? Isso é o intervalo aberto do 2 até o 3. Então, aberto no 2, aberto no 3. E é todo esse intervalo aqui. Beleza? Então, esse é o conjunto A, o vermelho. O conjunto B, eu vou colocar aqui de azul. O conjunto B, ele é o intervalo fechado do 1 até o 2. Então, vou colocar aqui, ó, o 1 fechado, né, no 1 até o 2. Certo?
E deixa eu colocar ali também os números aqui, né? Isso aqui é o 2 e aqui é o 3. Então, ó, o conjunto B é tudo isso aqui, né? E aí o que que a gente faz? Se eu traçar aqui, ó, o 1 cartesiano B vai dar esse segmento aqui, né? Concorda que esse segmento aqui pertence ao produto cartesiano? Porque todo ponto que está aqui, ó, ele tem coordenada x igual a 1 e coordenada y, um elemento do conjunto B, tá certo? Sim ou não? A mesma coisa ocorre no 3/6 aqui, ó. Vai ser do 1 até o 2 aqui, ó, todo esse comprimento aqui, ó, esse segmento aqui. Beleza? Já nesse pedaço aqui, ó, a gente vai ter no 2 não vai ter nada, né, aqui, porque o 2 não pertence a A, né? Também não pertence. O 3 também não pertence a A. Beleza? Então vai ficar aberto aqui, aberto aqui, aberto aqui e aberto aqui. Tranquilo? Mas por outro lado, ó, o que que vai acontecer? Todo mundo que está aqui pertence ao produto cartesiano, todo mundo que está aqui também pertence ao produto cartesiano e tudo que está aqui dentro também, né? Sim ou não? Sim ou não? Sim, professor. Pronto. Então, por que que é a letra B? Porque uma dúvida que você pode ter ficado é por que que não é a letra A, né? Por que é que não é a letra A? Vou mostrar aqui, ó. Por que que não é a letra A? Na verdade, a diferença está mais aqui, ó. Na letra B, você está percebendo que a linhazinha aqui está mais grossa? Isso daqui é para destacar que ele está considerando o segmento, né? Esse segmentozinho aqui, ó. E esse daqui também, ó. Sim ou não? Sofia, E esse pedaço aqui, ó, tá todo ok. Sim ou não? Sim ou não? Pois é. Esse pedaço aqui tá certo, ó. Esse pedaço aqui tá certo? Tá. Só que pelo que ele colocou aqui, ó, dá a impressão de que ele está considerando o retângulo todo e não só as duas bordas aqui laterais, tá certo? É porque a imagem tá realmente ruim. Mas é a letra B. Manda outra aí. Professor, só Diga. pode resolver a TA 254? Meu áudio voltou. TA254, TA254. Eita, vamos lá. Essa é boa. Se é do ITA, deve ser difícil. Outra, né? Vamos ver se é difícil mesmo. Professor, eu também tentei fazer essa daí. Eu cheguei a uma conclusão, mas é porque eu não estava com acesso ao gabarito. Aí eu vou dizer qual era a que eu achava. Era Diga. que a D era a correta, eu achava. A letra D. Uhum. A letra D, tá certo. Então vamos lá. Então, ó, o que que a questão está nos dizendo? Eu tenho uma função g que pega o A, B e C e leva em A, B e C, certo? E ele está dizendo que g de A é igual a B, g de B é igual a A. E não fala nada a respeito do C. Não é? Sim. Aí vamos à alternativa
A. Ele está dizendo o seguinte, ó. A equação g de x igual a x tem solução se, somente se, g é injetiva, g é injetora. Então, vou reescrever a afirmação aqui, ó. G de x igual a x tem solução se e somente se G é injetora ou injetiva. Tá certo? Então, o que a gente tem que provar? A gente tem que verificar se toda vez que isso é verdade, isso daqui é verdade também? Toda vez que isso daqui é verdade e isso também é verdade, eu tenho que verificar as duas coisas, certo? Então, vamos imaginar primeiro o seguinte, ó. Suponha que isso aqui é verdade, ou seja, que g de x igual a x tem solução. Se é verdade que g de x igual a x tem solução, qual é a solução? É x igual a quem? A, B ou C? C. C. Sim ou não? Porque g de A é B e g de B é A. E se g de x é igual a x para algum desses caras aí, esse cara vai ter que ser o C. Então, g de C é igual a C. Se for verdade que g de x igual a x tem solução, então é verdade que g de C é igual a C. Se g de C é igual a C, essa função aqui, ela é injetiva? Sim. Sim. Beleza? Então, é verdade. Agora vamos a outra coisa, né? Se é verdade que ela é injetiva, será que vai ser verdade que g de x é igual a x? Para algum x? Vamos lá. Se g for injetiva, g de c é igual a quanto? A C. Por quê? Porque se fosse B, ela não seria Isso. injetiva. Se fosse B, não é injetiva. Se fosse A, também não. Então, G de C nem pode ser A, nem pode ser B. G de C tem que ser igual a C. Se G de C é igual a C, então eu estou dizendo que essa equação aqui tem solução. E a solução, inclusive, é x igual a C. Sim ou não? Sim, professor. Então, essas duas afirmações aqui, elas são logicamente equivalentes, né? Toda vez que uma delas é verdadeira, a outra também é. Tá certo? Então, na verdade, a gente já está vendo aí que a letra A é verdadeira, né? É. Por que as outras não são verdadeiras? Vamos pensar aqui, ó. Por que a letra B não é verdadeira? Porque ele está dizendo, ó, G é injetora, mas não é sobrejetora. O que a gente viu na estante? Se G for injetiva, G de C é igual a C. Então, se G é injetiva, a nossa função é assim. E se ela é assim, ela é sobrejetiva. Porque, na verdade, essa função aqui ela é bijetiva, né? Exatamente. Se G for injetiva, automaticamente ela vai ser bijetiva. Portanto, ela é sobrejetora. Então, a letra B é falsa. A letra C é falsa por quê? Paulo, Diga. com relação ainda à primeira aí, se eu Certo. colocar G de A igual a B, isso continua satisfazendo essa condição aí da primeira? Sim, porque o que ele está dizendo é que g de x igual a x tem solução. Ele não está dizendo que g de x é igual a x para qualquer x. Tá certo? É um detalhezinho, né? É, exatamente. É nesse detalhe aqui onde a gente capota. G de x é igual a x tem solução. E qual é a solução? X igual a c, que vai ser o caso, né? Porque ele já está dizendo que G de A não é igual a A e G de B não é igual a B. Então, A e B não é solução dessa equação.
Mas, se for verdade que ela tem uma solução, essa solução vai ser o C. Certo. Beleza? Então, não confundir aqui g de x igual a x para todo x. Beleza? E aí? E agora? A letra C, né? Por que que a letra C é falsa? A letra C é falsa porque se ela é sobrejetiva, g de C tem que ser igual a quem? Ou A tem que ser igual a C. Tem que ser C, né? Por quê? Porque se g de C fosse igual a A, esse cara fica sobrando. Se g de C for igual a B, também. Certo? Então, g de C não pode ser A, senão ela não é sobrejetiva. G de C não pode ser igual a B, senão ela não é sobrejetiva. Então, se é verdade que ela é sobrejetiva, então g de C tem que ser igual a C. E se g de C é igual a C, G é injetiva. Então, ela não tem como ser sobrejetiva e não ser injetiva ao mesmo tempo, né? Então, a letra C é falsa. Beleza? A letra E é falsa porque a letra A é verdadeira, né? Ah, entendi agora porque a D é falsa. Putz. Pronto. E a letra D é falsa por quê? Porque ela é sobrejetiva. Mas ele está dizendo o seguinte, ó. Eu não estou dizendo que G é sobrejetiva, não. Certo? A gente não sabe isso. Porque a gente não sabe quanto vale G de C. O que a gente viu na letra C... Não, o que a gente viu na letra C foi o quê? Se for verdade que G é sobrejetiva, ela teria que ser injetiva também. Mas eu não sei se ela é sobrejetiva. Ah, então, no caso, a D é falsa, porque, tipo, se ela não for sobrejetora, então o C ou vai ser igual ao B ou vai ser igual a A. Aí não vai Isso. satisfazer essa Exatamente. relação aí que ele deu. Justamente, ó. Se a nossa função G não for sobrejetiva, então G de C tem que ser igual a A ou tem que ser igual a B. Tranquilo? Se G de C for igual a A, o que é que vai acontecer? G de C vai ser igual a G de A, que é igual a B. Então, ó, G de C não deu C, deu B. Então, não é verdade que G de X é igual a X para todo X pertencente ao conjunto com os elementos A, B e C, porque para X igual a C, isso não é verdadeiro. Compreenderam? Sim ou não? Professor, Sim, professor. se a letra C tivesse falando assim, G é sobrejetora e injetora, o que a gente poderia dizer sobre essa afirmação? Aí ela seria Que é verdadeira. Aí depende, né? Porque a gente não sabe se ela é sobrejetora mesmo, né? Porque veja só, não é verdade que ela é sobrejetora e não ser injetora ao mesmo tempo, certo? Isso não tem como acontecer. Beleza? Sim. Mas ela pode não ser sobrejetiva e não ser injetiva ao mesmo tempo, concorda? Sim. Concordo. Então a afirmação G é sobrejetora e injetora pode não ser verdadeira, né? Porque ela pode não ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? E era nessa casca de banana que eu cairia. Por exemplo, ó, se G de C for igual a B, ela nem é injetora e nem é sobrejetora. Concorda? Concordo. E aí alguém poderia dizer, professor, mas se uma das alternativas fosse G é injetora e sobrejetora. Aliás, G não é injetora e não é sobrejetora.
Lá vai eu pensando, coisando errado de novo. G não é. Olha, eu falei certo, né? G não é injetora e não é sobrejetiva. Não é sobrejetora. Essa afirmação seria verdadeira? Ela não ser as duas coisas, é verdade? Não necessariamente, porque se G de C for igual a C, ela seria as duas coisas. Compreende? Então seria uma alternativa falsa também. Saquei. Resumindo, nessa questão, né? Ou é verdade que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ou é verdade que ela não é nenhuma das duas coisas. Agora, ser uma coisa e não ser a outra é falso, com certeza. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Todos entenderam aí, né? A ideia? Essa é o tipo de questão que seria boa para uma prova, né? E essa que eu me lascaria. Professor, você pode fazer Diga, a Lara. A343? A343. Isso é da página A343. Deve ser lá da página 204, né? É do livro. Então vamos lá. 343. Vixe, Maria. 343? Ah, é A, né? A343, desculpe. A343, mais ou menos na página 204, né? A gente está em que página aqui? 306. 204, deve... Vixe, Maria, estou em 100 e pouco. Ué, peraí, que viagem é essa aqui? A343 você quer, né? Não é na página 204A? 204A eu tô na 290A e ainda não apareceu a questão. Será que eu marquei errado, foi? Vai ser página 304, né? Não, professor, você está no STA aí. É antes disso. É Ah, A. verdade. Desculpe. Vai eu errando aqui de novo. É lá pela página 204 mesmo. É que esse negócio do livro aqui tá com 2 páginas por coisa aqui me confundiu aqui. 343. É essa aqui. Vê se é isso. Isso. Aí você indicou para fazer as alternativas A e B. Eu indiquei essa questão? Não, né? 342. Não, 343 eu não indiquei, não. Aí, professor, eu olhei outro arquivo que tinha indicando ela. Que você botou. E é? Não. Será que foi alguma versão que eu mandei errado? Não sei, o arquivo se chama capítulos 5 e 10, roteiro de estudos. Ah, não, mas isso aí, tá, não, esqueça aqueles ali. Ali foi do primeiro semestre remoto do ano passado. Deve ser, eu recomendei para outra turma, mas para essa daqui eu não estou recomendando não. É porque para essa turma aqui, ó, a gente vai se concentrar apenas em questões que dizem respeito a funções no sentido geral, certo? Então essa 343, ela vai estar fora porque aqui você precisa de funções específicas, né? Você tem que saber aqui função afim, função cúbica aqui, né? Função quadrática. Esse tipo de questão está fora da nossa prova de amanhã. Ótimo, Ok, então. Lara? Certo, Lara? Bom, digam outras questões aí. Vamos lá. É 8:03 já. Você só tem mais 22 minutos. A 326, você indicou?
Agora eu já não 300 sei e, qual é. 300 e, Indicadas. olha para esse arquivo aqui, ó. Eu mandei esse Mas é que arquivo eu para acho vocês. que não vi esse arquivo, não. Eu vi E só é, esse outro que eu baixei. mas eu mandei no grupo esse daqui. Botei no grupo, botei no cigarro. Advogada, Aí, advogada. então, Olha o passo cigarro. batida por mim. Olha, olha o cigarro, advogada. Peraí, eu tô falando de advogado, mas você que já fez direito, não foi? Foi, professor. Seu É, que Anderson. já me falaram que tinha gente que tinha vindo do direito para cá. E eu perguntei o nome e aí era você mesmo. Sim, então a 326. 326 também não foi indicado, né? E eu fazendo um bocado de É, questão. olha aí, olha o cigarro, rapaz. Pô, Professor, acho que moço. só tá no grupo, não tá no cigarro, não, viu? Eu acho que só tá no Eu grupo. olhei o cigarro, e o E- cigarro tem esse Esse arquivo. esse arquivo não tá lá? Eu É, eu acho acho que que só só tá tá no no grupo. grupo, porque eu Eu também também não procurei no achei cigarro, não achei não. essa. Eu Não só tinha vi achado esse outro que eu segui. esse gabarito no cigarro também, não, professor. Não, isso aqui não é um gabarito, não. Professor, É uma lista de professor, questões. Ah, Mas tá bote todo as mundo no coisas no grupo. cigarro. Mas tá no grupo, não tá? Tá todo mundo no grupo? Todo mundo que veio É, pra aula veio pelo link que tá no grupo. Então, de fato, de fato. tá, mas eu tô até conferindo aqui no cigarro se vai estar ou não. Mas deixa eu fazer o seguinte. Lara, vou botar isso no grupo de novo. Não, Cadê? agora já foi pra mim, já fiz tudinho, até as que não era. Então tá super preparada para a prova de amanhã. Tá preparada até para o que não vai cair na prova. Aí eu já não sei, né, professor? Deixa eu botar aqui. Deixa eu abrir o WhatsApp. Vou jogar no grupo de novo. Matemática básica. Pronto, tá lá. Pronto, então vamos seguir, certo? Bora cigarro. Tá aqui me enrolando. Professor, você não sabe a felicidade que eu tô agora, que todas as questões que eu ia perguntar não estão aí indicadas. Amém. Mas sabe fazer as que foram indicadas? Se não, olha Eu aí, fiz certo, então vamos ver na prova se vai dar certo. o arquivo tá assim no cigarro, viu? Peraí, eu tô olhando a turma da tarde, né? Será que eu botei na turma da tarde e não coloquei na turma da noite? Misericórdia. Mas acho que não. professor. Tá assim aqui, ó. Tá na aula 4. Tá na aula 4. Deixa eu conferir o arquivo aqui. Ó lá, tá lá. Uai. Menino. Olha aí. Tá na aula Professor, 4. sido por mim, porque eu baixei os arquivos, fui seguindo e não foi esse, não. Eu vou botar até o print aqui, ó, que é para poder provar que tá lá. Vou botar no cigarro. Eu vou botar no grupo, ó. Tá aqui, ó. Olha lá no grupo, ó. Na Tá sua na boa aula, fé, professor. tá lá na aula 4. Vamos lá. Vamos lá. Mais questões aí. Professor, eu tenho só Diga. uma dúvida rápida sobre uma questão. Que Fala, era Isaac. a TA 249. TA 249, que é do capítulo 10. TA 249. Essa aqui. Era só para saber se a questão certa era a alternativa A. Não. É a letra D. Vamos analisar por quê, certo? O que a questão está dizendo? A questão está nos dizendo que a função f, que a função aí, né, ele não deu nome, a função ela é bijetora. Então ela é injetora. Tá aqui, ó.
Se ela é injetiva, a letra A não corresponderia ao gráfico dessa função. Por quê? Porque toque mais em um ponto. Exatamente, tem uma reta horizontal aqui, ó, cortando em mais de um ponto. Ah, A letra C não é também porque ela não é função. Beleza? A letra B não é também por quê? Porque na imagem ela só dela, pertence aos positivos. exatamente, não tem os negativos. E ela é uma bijeção de R em R. Está aqui no enunciado. Tranquilo? A letra E também não é por quê? Porque no domínio dela não tem todos os números reais. Ó. Concorda? Sim. Sobrou apenas a letra D. Só que aí você olha para a letra D e aí você tem uma reta horizontal, uma reta vertical aqui, ó, que parece que para o ponto que está o ponto de R que está aqui não tem imagem, né? Mas ele tem sim, ó. Quer ver? Eu vou dar o zoom aqui. E observe que, olha lá, olho no lance. Caramba! Olha o pontinho aqui, ó. E olha ele aqui, ó. Tá definido naquele ponto ali. Viu aí? Vi agora. Pois é, o árbitro de vídeo mostra que sim, ela tá definida nesse lugar aí. Então, a alternativa correta é a letra D. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Todos entenderam? É porque o desenho tá ruim aqui, né? Eu vou tentar da próxima vez dar uma melhorada no desenho antes de montar a lista. Certo? Para não ter esse tipo de probleminha aí. Mas compreenderam, né? Vamos ver aqui no chat se tem mais alguma coisa. Ninguém indicou nenhuma questão, né? A TA68 já foi. Ninguém indicou outra. A A40 já foi resolvida, foi a primeira de todas. Digam aí. Professor, essa A37 eu resolvi, A37. mas ela tem uma pegadinha aqui. Eu queria tirar a dúvida, né? Eu A37. montei uma equação para poder achar a resposta, mas eu achei que essa equação aqui não. A37, página 35A do livro. Então vamos lá, Questão bem interessante. página 35A do livro. A. Pronto, aqui. Questão A37. Beleza, essa daqui. Essa aqui, né? Vamos já se preparar aqui para escrever alguma coisa. Então... Queria ver qual é a forma correta de resolver, porque eu achei a resposta, porque eu fui conferir no gabarito, mas eu fiquei em dúvida na resolução. Deixa ela destacada aqui, pronto. Então, dados os conjuntos A, B e C dados aí, obter um conjunto X está o quê? X tem que ser subconjunto de A e A menos X tem que ser igual à interseção entre B e C. Então, vamos determinar aqui, ó. Primeiro, a gente tem que determinar duas coisas aqui, né? Primeiro, quem é a interseção entre B e C? É 2 e 4. 2 e 4. Então, vamos lá. Interseção de B e C. B e C é o 2 e o 4. Certo? Daí, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que pegar do conjunto A, que é 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que tirar elementos de modo que fique apenas o 2 e 4. Então, quais seriam os elementos? 4, 5? 1, 3, 4, 5.
Um 3, 3 e 5, né? Sim ou não? Sim. Isso, 3 e 5. É. Concorda que o conjunto 1, 3 e 5 é subconjunto de A? Sim, senhor. Então, se eu escolher X como sendo 1, 3 e 5, é verdade que ele é subconjunto de A, e se eu fizer o A menos o conjunto X, o resultado vai ser esse conjunto aqui. Sim ou não? Sim. Sim. Não é isso? Então, Sim, ela é menos difícil do que o que você tinha pensado? Quem foi? Jorge? Jorge. Eu fiz o seguinte, eu peguei A igual a menos X, né? Igual a 2 e 4, e montei o conjunto A e joguei o X para o lado. E fiz meio que uma loucura, porque no meu raciocínio, entendi. a resposta seria 2 e 4, né? Falei, pô, se A menos X é 2 e 4, então essa é a resposta. Mas, na verdade, não é a resposta, né? Não. Quando eu fui para o Não. gabarito, foi que eu entendi a lógica da questão. Mas você entendeu como é que eu fiz aqui, né? Sim, agora eu entendi. Pronto. Já pode ter uma mais complicada do que essa na prova, né? Com certeza. Olha o que eu Professor, disse, viu? Uma mais complicada, viu? Não falei igual, não. Diga aí, outra questão. tem uma de função que eu queria saber só, tipo, porque eu não consegui chegar a uma conclusão realmente exata, eu fiquei ainda com dúvida. Diga aí qual é. É a TA75. TA70. Do TA75? Do livro, né? Não eram as que foram indicadas, né? É a que foram indicada, professor, é do capítulo 5, questão de vestibular. Ah, Essas tá. grandiam. Sim, essa aqui. Vocês não estão vendo direito, né? É essa aqui, né? 75. Tô dando para ver ela inteira, né? É essa mesmo? É essa mesmo. Essa daí é questão de você saber o que é uma função, né? Exato. Ó, se f é uma função, você concorda que se eu pegar uma reta vertical, essa reta vertical só pode interceptar o gráfico em um único ponto? Uhum. Porque se interceptasse em 2 pontos, isso significaria dizer que existe um x relacionado a 2 valores de y distintos, né? Ela não é função. Concorda? Exato. Então, uma reta vertical... Só pode interpretar um ponto. Exatamente. Só pode ter um ponto de interseção, né? Então, isso já está dizendo que é a letra E, né? E também já está dizendo que não pode ser a letra A, né? Porque se interceptar em 2 pontos, val, né? Não tem o que fazer. Aí eu até tinha visto uma que era muito parecida com essa, que era perguntando se uma função para ser a função de outra, aí o que ela deve obedecer. Eu acho que eu tinha até marcado que era o conjunto que era dominante, tinha que ter pelo menos uma imagem do contradomínio. O conjunto que é domínio. Você falou dominante. Conjunto que é domínio. Tá, beleza. Domínio. Qual que é a questão? Qual que é a questão? Deixa eu ver aqui. Olha aí. Aproveitando ainda nessa questão aqui, ó, por que a letra B é falsa? É justamente a de cima dessa aí. Aproveitando ainda essa daqui, a 75, ó, por que a letra B é falsa? Porque se fosse vazio... eu não consigo imaginar por que seria vazio. Ó, ele não está dizendo que a função... Ele não está dizendo que a função é de R em R, lá no enunciado? Então, o domínio da função é os reais. Então, para qualquer x que você pegar nos reais, necessariamente você vai ter que ter uma imagem para ele. E esse carinha aqui vai ser um ponto do gráfico da função. Então, essa reta vertical aqui, ó, necessariamente vai cortar o gráfico da função. Então, essa interseção nunca é vazia, porque o domínio da função é R. Beleza? Entendi.
É porque essa daí é uma pegadinha, essa letra B também, né? Sim. Vamos lá, que mais? Eu acho que a de cima dessa, Ah, sim, vamos lá, né? A de cima. que era só o conceito básico também. Aí eu Isso. deduzi que era. Deixa eu lembrar aqui. Ele está dizendo, ó, dizemos que uma relação entre dois conjuntos A e B é uma função ou aplicação de A em B quando todo elemento de... Aí vamos lá. Aí eu disse, eu achava. Todo elemento de B é imagem de algum elemento de A. Não. Isso diz que a função, se ela for uma injetiva. função, ela seria sobrejetiva. Sobrejetiva. Beleza? Mas isso não quer dizer que é função, não. Tranquilo? Porque você pode ter uma relação como, ó. Aqui uma relação, ó. Em que todo elemento do conjunto B é imagem de algum elemento do conjunto A. Mas ela não é uma função, porque não está definida aqui. Tá certo? Então a letra A, falsa. Eu tinha concluído que era a C. Não, C? A letra C está dizendo o quê? Não. A D. A D. Todo elemento de A possui somente uma imagem em B. E aí? Isso faria também uma... Correto. Isso é verdade, certo? Porque ele está dizendo aqui, ó, você tem que completar essa frase, né? Todo elemento de A possui somente uma imagem em B. Exatamente. Isso é o que caracteriza ela ser uma função, né? Todo elemento do domínio tem que ter uma única imagem lá no contradomínio. Beleza? Você pode ter mais de um elemento do domínio com a mesma imagem lá no contradomínio. Isso daí pode, não tem problema. Agora, todo elemento do conjunto A tem que ter um único elemento, tem que ter uma única imagem no conjunto B. Isso aí, beleza. Aí, no caso, não seria D, não? Que possui, no mínimo, uma imagem em B? Mas se tiver, no mínimo, uma imagem, isso significa que pode ter mais de uma. Porque ter, no mínimo, uma, pode ter duas. Sim ou não? Sim. Então, se um elemento de A tiver duas imagens no conjunto B, ela é função? Não. Olha, sim, porque ela estaria partindo dois... Por exemplo, esse desenho aqui embaixo. Ó. Esse elemento tem duas imagens no conjunto B, ela não é uma função. Beleza? Justamente. Então, é a C, né? É a letra C. Me digam mais uma questão aí. Vocês têm 3 minutos. Por enquanto, eu acho que não tem mais nenhuma que eu tenha ficado com dúvida, não, professor. Tá, então o Isaac já está resolvida a vida dele. Alguém mais aí? Lara? Você, Lara? Professor, eu acho que tá tudo tranquilo por aqui. Espero não quebrar a cara na hora da prova. Tá, beleza. Quem mais aí? Ari, você tá quieto hoje, Ari? Eu tô respondendo aqui em casa só. Tá. Minha Jorge? esposa tá achando bom, por enquanto eu tô acertando. Eu já disse a ela, espero que amanhã esteja desse mesmo jeito. Então tá certo. Tá, beleza. Jorge, você tem alguma coisa aí, Jorge? Eu tô falando os nomes aqui dos que mais participam assim na aula e eu consigo lembrar o nome, né? Abner também. Abner tá quieto hoje. Não, Professor, essa questão do gráfico aqui da TA 259. TA Acho que o senhor tinha falado em sala de aula a questão. Ah, boa você ter perguntado por essa, rapaz. Ninguém perguntou por ela. E é boa ela. Porque eu tenho que retomar aqui, a gente retoma um conceito interessante, né? Que é a relação que existe entre o gráfico de uma função e da sua inversa.
Ó, seja f uma função cujo gráfico é isso daqui, beleza? Aí ele quer saber, ó, desses outros gráficos que estão aqui, qual corresponde ao gráfico da inversa da função f. Aí vamos olhar, vamos fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu dar um zoom nela aqui, ó. Jorge, tu estava na aula de tarde também? Eu peguei um pedacinho já no finalzinho, eu só estava... Tem uma reunião, acho que eu peguei o Foi. finalzinho dessa explicação aí, não peguei ela Foi, isso aí. toda. Ah, então beleza. Então por isso você está perguntando por ela, né? Isso, exato. Então vamos lá. Então vamos lá, ó. Olá, pessoal. Acho que eu peguei a parte, eu Qual- estava fazendo um desenho lá, que você fez um gráfico meio esquisito, aí ficou difícil de fazer os ligar os pontos. Sim. Ah, tá, é verdade. Então vamos lá, ó. Qual é a relação que existe entre o gráfico de uma função e da sua inversa? Claro, se existir a inversa de uma função, né? O gráfico da inversa, ele é simétrico com relação a essa bissetriz aqui, ó, que eu desenhei na cor vermelha. Tá certo? Então você pode pensar no gráfico da inversa como um desenho que você vai ter que fazer refletindo esse gráfico aqui em relação a essa reta vermelha. Aí o que que você obteria aqui, ó? O gráfico da inversa vai ser, portanto, esse desenho aqui que eu vou tentar fazer com o mouse e que eu acho que vai dar certo. E deu. Então, ó, esse desenho que eu fiz em vermelho aí, eu vou até mudar a cor dele, eu vou colocar... Como é que eu mudo a cor disso aqui? Boa pergunta. Pronto, tá de azul aí, ó. Esse gráfico que eu desenhei na cor azul é o gráfico da inversa da função cujo gráfico é o desenho preto, beleza? Agora olha para as alternativas aí. Qual desses gráficos corresponde àquele gráfico azul? A alternativa é. A letra E, tá certo? Professor, quando. Só. Quando a função é inversa, então a gente só troca as coordenadas, né? Exatamente. Quer dizer, troca assim. Na função inversa, as coordenadas de um ponto do gráfico da função f, no da inversa, eles vão aparecer invertidos, vão aparecer trocados. Tanto é que é por isso que existe essa simetria aqui, ó. Se você pensar, ó, digamos que esse é um ponto de coordenada x, y, certo? Ah, porque escrever com mouse é horrível. Esse é um ponto do gráfico da função f. O ponto do gráfico da inversa vai ser o ponto, o quê? De coordenadas yx. Então, eu vou puxar aqui, ó, quem é o y estaria aqui, certo? E o x estaria aqui assim, né? E aí o ponto do gráfico da inversa vai ser o pontinho que está aqui, ó. Beleza? Ficou meio estranho isso, né? Mas... Deu para entender. Beleza? E outra coisa também, ó. Aí eu vou aproveitar e fazer exatamente o mesmo comentário que eu fiz com a turma de tarde. E que o Jorge pegou aí a explicação, que foi essa aqui, ó. Toda relação possui relação inversa. Sim ou não? Relação. Função, não. Função não necessariamente tem função inversa. Mas relação, sim. Tá certo? Tá certo. Então, imagine uma relação cujo gráfico seja isso aqui. Beleza? Na verdade, eu vou desenhar assim, ó. Isso daqui é o gráfico de uma relação R. Qual seria o gráfico da relação inversa?
Aí eu vou traçar o eixo de simetria aqui, ó, que é a bissetriz, né? E aí o que é que você tem que fazer? Você tem apenas que refletir esse desenho para o lado de cá. Rebater ele, certo? Como é que a gente faz isso? Eu vou pegar alguns pontos de referência aqui, ó. Eu vou pegar esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse aqui. Eu acho que tá bom. E aí eu vou refletir eles para o lado de cá. Como é que eu faço essa reflexão? Eu vou traçar uma perpendicular ao eixo de simetria passando por esse ponto. Beleza? E nessa perpendicular eu vou procurar nela um ponto cuja distância aqui, ó, seja a mesma, certo? De modo que esse comprimento aqui e esse seja o mesmo. Sim ou não? É assim que a gente faz essa reflexão aqui, ó. Então, marquei aquele ponto ali. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esse ponto aqui. Então, eu vou traçar uma perpendicular. E aí eu vou olhar essa distância aqui e vou pegar um outro ponto aqui com a mesma distância. Então, vai dar uma coisa aqui assim. Beleza? Está marcado lá o ponto. Tranquilo? Vou fazer o mesmo com esse outro aqui, ó. Traça a perpendicular. Olha que distância é essa. E coloca essa mesma distância aqui. Eu acho que aqui assim, né? Sim. E aí eu faço a mesma coisa com esse último ponto. Essa distância aqui é mais ou menos essa aqui, ó. Beleza? Sim ou não? Sim. Então, se eu começar o desenho nesse ponto, eu tenho que fazer o quê, ó? Desse ponto aqui, eu tenho que ir para esse, né? Se eu percorrer o caminho assim, ó, na hora de desenhar, então esse aqui vai ser o 1. Esse vai ser o segundo ponto. Quem é o segundo ponto? É esse aqui, né? Não é? O terceiro vai ser esse daqui, que é igual a esse aqui, ó. Então, esse é o 3 e esse aqui vai ser o 4, certo? Então, aqui é o 2, esse é o 3, esse aqui é o 4. Então, eu tenho que começar nesse, vir para esse aqui. Desse, eu tenho que vir para esse, né? E do 3, eu tenho que vir aqui para o 4. Então, tá feito aí, mais ou menos, né, um esboço do gráfico da relação inversa. Mesmo a relação não sendo uma função, né, mesmo o gráfico, a relação não sendo uma função, a relação inversa existe. E se você tem o gráfico da relação, você obtém também o gráfico da relação inversa. Porque, mais uma vez, na relação inversa, você só vai inverter a ordem dos pares ordenados. Tá certo? Tá certo. Interessante. Beleza? Porque tem essa mesma coisa, né? Se existe uma simetria entre o gráfico da função f e o gráfico da inversa, nas relações também existe, certo? O gráfico de uma relação e da sua inversa são simétricos em relação à bissetriz também. Tá, beleza? Sim, senhor. Pronto. Mais alguma questão? Não, né? A gente já passou 8 minutos do tempo aí. Então agora qualquer pergunta terá sido feita tarde demais, né? A prova é amanhã, acabou a aula. Tá todo mundo preparado, ninguém teve mais dúvidas. Tem gente até que fez mais questões do que o que deveria. Então tá todo mundo muito fera. Assim a gente espera. Na segunda-feira o senhor já vai começar assunto novo, né? Já, com certeza. Tá bom. Eu falo de função afim e função quadrática já, viu? Na Professor, segunda-feira. o Diga. senhor vai tirar algum tempo depois para fazer uma pequena discussão sobre a prova? Depois que eu corrigir, sim. Tudo bem. Então, boa noite, viu, professor? Tá. Pode ser que eu demore pelo menos uma semana aí para corrigir as provas, porque vai ter mais ou menos aí umas 90 provas, 80, 90, né?
Porque eu imagino que nem todo mundo vai fazer a prova amanhã, né? Porque sempre tem gente que falta, então eu imagino que vai ter pelo menos umas 90 provas para corrigir. Certo? E corrigir pelo computador é chato que só danado. É verdade. Mas a semana que vem mesmo eu tento corrigir já as provas e lançar as notas, né? Tudo bem, professor. Obrigado, viu? Boa noite. Beleza? Então, tenham todos aí uma boa noite. Até amanhã na prova, né? Boa sorte a todos. Para quem precisa de sorte, né, professor? Isso. Quem estudou não precisa de sorte, né? Então, sucesso para quem estudou, boa sorte para quem não. Professor, só uma dúvida, o acesso Diga à aí, prova vai Alberto. ser pelo CIGAR mesmo? Não, vai ser um formulário. O link eu vou botar tanto no Cigar como no grupo. Os links dos formulários do Google. Beleza? Bom, perfeito. Obrigado, professor. Então, Boa noite, pessoal. boa noite a todos Boa aí. noite. Até amanhã. Sucesso ou boa sorte na prova amanhã. E tchau para vocês, viu? Obrigado, professor. Um Bom, abraço, até pessoal. amanhã. Boa noite. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal.